Olá, você que me assiste, graça e paz. Me chamo José Henrique e hoje nós vamos dar continuidade à leitura contínua da Escritura Sagrada. E hoje eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 20. Gênesis, capítulo de número 20, assim diz a palavra do Senhor. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E, orando a Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém. Esses são os 18 versículos que compõem Gênesis, capítulo de número 20. E vemos, mais uma vez, que as aparências enganam. Quando Abraão entrou nessa região, na terra do Neguebe, em Gerar, ele entendeu que não havia temor da parte do Senhor. E, pensando nisso, fez ali uma meia mentira para justificar quem ele era dentro daquela terra. Por mais que Sara fosse sua meia-irmã, ainda assim era uma mentira ele dizer que totalmente ela era sua irmã e esquecer, omitir o fato de que ela também era a sua esposa. Não é à toa que ela foi tomada pelo rei daquela cidade.
E Deus ele infligiu um castigo muito grande sobre aquele reinado, fazendo com que as mulheres ficassem estéreis. A medição do tempo não é bem exata nessa passagem. Não sabemos quanto tempo se passou até descobrir que as mulheres estavam estéreis, mas sabemos que foi um tempo do qual o próprio rei não tocou em Sara, mulher de Abraão. E o próprio Deus falou com Abimeleque em sonho. E nós vemos que o Abimeleque ele temeu a voz do Senhor, a revelação de Deus ali em sonho. Muito diferente do que parecia a Abraão, que aquele povo não temia a Deus. E por causa disso, para ele foi necessário ali inventar uma desculpa. Mas Deus, quando falou com Abimeleque, mostrou então que havia sim temor do Senhor naquela terra, pois o próprio Abimeleque ouviu a voz do Senhor, tanto da primeira quanto da segunda vez, e a obedeceu. Não à toa que não somente restituiu Sara, como também restituiu muito mais, deu muito mais do que somente devolver esposa a Abraão. E isso nos ensina uma lição de que por mais que as coisas diante de nós, durante a caminhada desta vida, pareçam turbulentas, realmente escuras, sem muita exatidão, por mais que as coisas pareçam assim, não vale a pena tomar decisões a partir de nossas próprias forças, sem consultar o Senhor. Abraão, achando que não havia temor de Deus naquela região, decidiu fazer uma meia mentira, uma mentirinha para poder se livrar. Nós, muitas vezes, ao acharmos que determinada situação, dificuldade, turbulência em nossa vida não tem solução, então achamos que é melhor nós inventarmos uma mentirinha, uma forma de escapar, ou como é muito comum dentro do ditado popular, dar um jeitinho brasileiro para poder se safar de determinada situação. Mas o que Deus nos mostra é que o nosso jeitinho, primeiro, não pode fazer nada para nos salvar das dificuldades dessa vida. E segundo, que o jeito que nós resolvemos dar nas coisas não estão nem perto da vontade de Deus para a nossa vida. Quando há uma dificuldade diante de nós, o próprio Deus é quem opera, nos dando livramento ou não, nos ensinando através daquela dificuldade, daquela privação, daquela prova. Então, não adianta confiarmos em nossas próprias forças, no que nós somos capazes de fazer para se livrar das situações que nos acometem diariamente. Devemos confiar no Senhor, porque é o Senhor que verdadeiramente nos livra. Se achamos que podemos ser prejudicados porque estamos tratando com ímpios, com pessoas que não temem a Deus, podemos ter certeza que Deus é poderoso para converter corações. Se não converter no sentido salvífico de realmente tornar aquele ímpio, aquele nosso adversário um cristão, mas de convertê-lo a tal forma que ele obedeça o mandato do Senhor e assim mais nos abençoe do que nos prejudique. Portanto, se você confia nas suas próprias forças, se você confia na sua sagacidade, no seu jeito de se livrar de determinada situação, é melhor você começar a abandonar essa ideia e confiar inteiramente no Senhor. Por mais que a dificuldade à sua frente pareça intransponível, por mais que o seu inimigo pareça forte demais, por mais que você ache que não tem como Deus intervir ou mudar aquela situação, acredite, Deus é poderoso para mudar. Deus é poderoso para converter. Deus é poderoso para usar aquela situação, boa ou ruim, para nos abençoar, para nos ensinar. Portanto, não duvidemos
do poder de Deus, como Abraão aqui fez. Não duvidemos do que o Senhor pode fazer em prol do seu povo, porque Deus, Ele está com todos aqueles que nele confiam. E Ele é poderoso e fiel para livrar esse povo, para fazer milagres e maravilhas diante dos nossos olhos. Tudo para que o seu nome seja glorificado. Aqui nós vemos que pela graça de Deus, no final de tudo, Abraão foi abençoado. E certamente, se você confiar inteiramente no Senhor e desistir do seu jeitinho, da sua força, do que você pode fazer para se livrar, para lidar com as situações difíceis da vida, e confiar inteiramente no Senhor, confiar inteiramente em Deus, tenho certeza de que você será abençoado. Talvez a bênção pode ser algo que você não imagine, pode ser algo diferente do que você acha que quer, mas com certeza Deus nos abençoa exatamente com aquilo que nós precisamos, principalmente do seu livramento, da sua paz, da sua bondade. Então confiemos no Senhor e entreguemos nossos caminhos inteiramente a Ele. Nós nada podemos fazer. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas seu fim é de morte. E se o Senhor não tivesse intervido, muito provavelmente grandiosa seria a morte. Deus livrou um povo da esterilidade, livrou Abraão de perder sua esposa. Deus trouxe livramento, graça e no final de tudo trouxe paz, não somente ao reinado, mas a Abraão e a sua esposa. Por isso, mais uma vez, meu convite a você é confiar inteiramente no Senhor, entregar totalmente seus caminhos a Ele. Tem alguma dificuldade na sua vida? Ore ao Senhor, confie nele, porque Ele, com certeza, dá livramento e abençoa o justo. Considere compartilhar, se inscrever, curtir. Que Deus te abençoe.